O que você faria se a vida te tirasse tudo o que você ama antes mesmo de entender o mundo? Pois bem, Napoleão Hill perdeu sua mãe aos 10 anos de idade, vivia na pobreza e enfrentava olhares que diziam: você não vai dar em nada, você é impossível, você é um menino problemático. Mas foi exatamente essa dor que começou a moldar o homem que transformaria o conceito de sucesso a nível mundial. Quer descobrir como? Então continue comigo nesse vídeo, porque essa história é poderosa demais para não assistir até ao fim. Imaginem por um momento como era viver numa época onde a diferença entre ser rico e ser pobre não era apenas uma questão de conforto, mas literalmente de sobrevivência. Era exatamente assim a América de 1883, um país que vivia uma contradição fascinante. De um lado, alguns homens acumulavam fortunas inimagináveis, do outro, milhões de famílias lutavam para conseguir a próxima refeição. Bem-vindos à famosa Era Dourada, como os historiadores chamam, mas dourada apenas para uma pequena parcela da população. É nesse cenário de extremos que nasceria alguém destinado a decifrar os segredos do sucesso que separam essas duas realidades. A América dessa época era como um laboratório gigante de oportunidades e desafios, onde as regras do jogo estavam sendo escritas a cada dia. Enquanto Andrew Carnegie construía seu império do aço, John D. Rockefeller dominava o petróleo, aplicando uma filosofia do sucesso ainda não documentada. A grande maioria dos americanos viviam em condições que hoje consideraríamos inaceitáveis. Não havia rede de segurança social, direitos trabalhistas eram praticamente inexistentes, e o desenvolvimento pessoal como conceito ainda nem existia. Era um país onde você tinha duas opções: encontrar uma forma de subir na vida ou aceitar uma existência de luta constante. O mais interessante é que essa polarização extrema criou algo único na história. Uma geração de homens que, partindo do nada, conseguiram descobrir padrões específicos de pensamento e ação que os levaram ao topo. Eles não tinham acesso aos livros de autoajuda que temos hoje, não conheciam as teorias de pense e enriqueça que viriam décadas depois. Eles simplesmente desenvolveram, através da necessidade e da observação, os princípios fundamentais que Napoleão Hill mais tarde sistematizou. Era como se a própria dureza da época forçasse algumas mentes excepcionais a descobrirem as leis universais do sucesso, leis que funcionam independentemente da época ou circunstância. Agora imaginem um lugar ainda mais desafiador dentro dessa América já difícil, as montanhas remotas da Virgínia, onde Pond River era praticamente um mundo à parte. Era ali, numa cabana de madeira de um único cômodo, sem eletricidade, sem água encanada, sem qualquer luxo moderno, que Napoleão Hill deu seus primeiros passos. A cidade mais próxima ficava a 2 dias de cavalgada por trilhas perigosas, e a sensação era de estar vivendo numa ilha isolada do resto da civilização. Mas talvez seja exatamente essa distância do mundo civilizado que permitiu a Hill desenvolver uma perspectiva única sobre a natureza humana e os verdadeiros segredos do sucesso. Naquelas montanhas, as pessoas tinham uma filosofia bem simples: trabalhar duro, aceitar seu destino e não sonhar muito alto. Era uma mentalidade de sobrevivência pura, onde questionar o status quo ou ter ambições além do básico era visto como perda de tempo. Hill cresceu vendo homens que trabalhavam de sol a sol apenas para garantir o próximo dia, sem jamais pensar em estratégias de desenvolvimento pessoal ou em como poderiam transformar suas vidas. Essa limitação mental era mais poderosa que qualquer barreira física. Era como se existisse um teto invisível sobre os sonhos de cada pessoa ali. Mas existe algo poderoso nas adversidades extremas. Elas forçam algumas mentes a pensar diferente. Enquanto a maioria das crianças da região aceitava naturalmente que sua vida seria igual à dos pais, Hill sentia uma inquietação constante, uma sensação de que havia algo maior esperando por ele. Essa inquietação, que mais tarde ele chamaria de desejo ardente no livro Pense e Enriqueça, já estava sendo cultivada naquelas montanhas ásperas. Era como se o próprio isolamento e a dureza do lugar estivessem preparando sua mente para questionar tudo e buscar respostas onde ninguém mais pensava em procurar. Quando Napoleão Hill tinha apenas 10 anos, aconteceu o evento que marcaria profundamente sua visão sobre a vida: a morte de sua mãe. Sarah Blair Hill era a âncora emocional da família, aquela pessoa que conseguia trazer um pouco de doçura e esperança para a vida dura das montanhas. Sua partida deixou um vazio que nenhuma criança deveria enfrentar, especialmente numa época onde o luto era algo que você simplesmente superava sozinho, sem apoio psicológico ou compreensão sobre traumas.
Esse momento de perda profunda plantou em Hill uma sede de entender os mistérios da vida que mais tarde se tornaria central em sua busca pelos segredos do sucesso. O pai, James Monroe Hill, era um homem honesto e trabalhador, mas completamente perdido diante de um filho em luto. Como a maioria dos homens daquela época, ele não tinha ferramentas emocionais para lidar com a situação. O máximo que conseguia fazer era garantir que houvesse comida na mesa e que as responsabilidades fossem cumpridas. Hill, por sua vez, começou a se comportar de forma cada vez mais rebelde, como se estivesse testando os limites de um mundo que já havia lhe tirado o que mais amava. Era uma reação natural, mas que os adultos ao redor interpretavam como mau caráter ou sangue ruim, sem entender que por trás da rebeldia havia uma mente brilhante tentando processar uma dor incompreensível. O interessante é que essa experiência traumática, embora dolorosa, estava moldando em Hill uma característica que seria fundamental em sua futura filosofia do sucesso: a capacidade de encontrar significado e propósito mesmo nas situações mais devastadoras. Napoleon Hill aprendeu cedo que a vida pode nos tirar tudo o que consideramos essencial, mas não pode nos tirar nossa capacidade de escolher como reagir a essas perdas. Essa lição, que mais tarde ele incorporaria nos princípios de desenvolvimento pessoal no livro Pense e Enriqueça, estava sendo forjada no fogo da adversidade real. Era como se o destino estivesse preparando o menino comum para se tornar o homem que ensinaria milhões a transformar dor em poder. Após a morte da mãe, Napoleon Hill se transformou naquilo que toda a comunidade pequena teme: o garoto que ninguém consegue controlar. Ele começou a faltar às aulas sistematicamente, arrumava brigas com qualquer pretexto, e desenvolvia uma reputação que fazia os pais da região proibirem seus filhos de brincar com ele. Os vizinhos sussurravam que ele tinha sangue ruim e que certamente seguiria o caminho da criminalidade. Afinal, numa época onde o desenvolvimento pessoal era um conceito inexistente, a crença geral era que caráter se herdava como a cor dos olhos. Mas o que eles não percebiam é que por trás daquela rebeldia havia uma energia e uma inteligência que apenas precisavam ser canalizadas na direção certa. A situação chegou ao ponto em que Hill, aos 11 anos, junto com alguns comparsas, invadiu uma loja local para roubar doces. Foram pegos em flagrante, e o comerciante fez questão de levar o caso até o pai de Hill com uma ameaça clara: Senhor Hill, se esse menino não for corrigido agora, ele vai acabar na cadeia antes dos 18 anos. Era exatamente o tipo de profecia negativa que costuma se cumprir quando uma criança crescia ouvindo constantemente que não prestava. O próprio Hill admitiu, décadas depois, que estava realmente caminhando para a delinquência, não por maldade, mas porque ninguém havia lhe mostrado uma alternativa melhor para lidar com sua energia e sua inteligência acima da média. Aqui está uma verdade profunda que Napoleon Hill descobriria mais tarde e que se tornaria um dos pilares dos segredos do sucesso. A mesma energia que pode levar uma pessoa à destruição, pode, quando redirecionada, levá-la à grandeza. Hill estava demonstrando liderança ao influenciar outros garotos a segui-lo em suas aventuras, estava mostrando coragem ao desafiar autoridades, e estava revelando criatividade ao inventar travessuras elaboradas. O problema não era a ausência de qualidades, era a ausência de direcionamento. Essa experiência o ensinou que talento sem orientação adequada pode ser mais perigoso que a falta de talento, uma lição que mais tarde incorporaria em sua filosofia do sucesso e nos ensinamentos do livro Pense e Enriqueça. Olha, se você está gostando desse conteúdo e já percebeu que realmente existe uma diferença entre o que te ensinaram sobre sucesso e o que realmente funciona, eu tenho uma proposta para você. Não saia daqui sem antes se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que você acabou de descobrir é só a ponta do iceberg. Toda semana eu trago conteúdos profundos sobre desenvolvimento pessoal, estratégias mentais que os grandes vencedores usam, e principalmente, como aplicar a verdadeira filosofia do sucesso na sua vida real. Não é papo furado de coach, é conhecimento baseado em décadas de estudo dos maiores nomes como Napoleon Hill e outros mestres que realmente entenderam como a mente funciona. Se inscreva agora mesmo, porque nos próximos vídeos vou te mostrar técnicas específicas para reprogramar sua mente, como eliminar crenças limitantes que você nem sabia que tinha, e o passo a passo para construir aquela convicção inabalável que separa os vencedores dos eternos sonhadores. Clica no botão vermelho aí embaixo, ativa as notificações, e vamos continuar essa jornada de transformação juntos. Agora vem comigo que ainda tem muito mais pela frente. Em 1893, quando a situação com Napoleon Hill havia chegado ao limite e todos já o consideravam um caso perdido,
James Monroe Hill tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ele se casou com Martha Hame Banner. Martha era uma mulher educada, refinada, completamente diferente do perfil comum das montanhas da Virgínia. Ela havia estudado em escolas da cidade e trazia consigo uma visão de mundo que ninguém ali jamais havia experimentado. Quando os vizinhos souberam do casamento, ficaram preocupados com a pobre mulher que teria que lidar com aquele demônio de menino, como alguns chamavam Hill. Mas Martha tinha algo que se tornaria essencial na futura metodologia de desenvolvimento pessoal que Hill desenvolveria: a capacidade de ver potencial onde outros veem apenas problemas. No primeiro encontro entre Martha e Napoleon, aconteceu algo que se tornaria um dos momentos mais citados na literatura sobre transformação pessoal. Quando os vizinhos a alertaram sobre o comportamento impossível do enteado, ela olhou diretamente nos olhos de Hill e disse: "Ele não é impossível, ele é apenas o menino mais esperto da região e não sabe como usar sua inteligência." Imaginem o impacto dessa frase numa criança que até então só havia escutado críticas e profecias negativas sobre seu futuro. Era a primeira vez que alguém via suas travessuras não como sinais de mau caráter, mas como evidências de inteligência mal direcionada. Essa mudança de perspectiva seria um dos segredos do sucesso que Hill mais tarde ensinaria: a importância de reformular problemas como oportunidades. Martha não apenas mudou a forma como Hill via a si mesmo, ela lhe deu ferramentas práticas para canalizar sua energia. Ela começou a desafiá-lo intelectualmente, fazendo perguntas que estimulavam sua curiosidade natural e direcionando sua necessidade de liderança para projetos construtivos. Foi Martha quem primeiro plantou em Hill a ideia de que ele poderia influenciar positivamente outras pessoas, que sua capacidade natural de persuasão poderia ser usada para algo maior que travessuras. Essa foi a primeira lição prática de filosofia do sucesso que Hill recebeu. Quando você muda a direção de suas qualidades naturais sem tentar suprimi-las, você descobre um poder que nem sabia que existia. Era como se Martha tivesse desbloqueado um potencial que estava ali o tempo todo, apenas esperando a pessoa certa para reconhecê-lo. Para conquistar definitivamente o coração e a mente do enteado rebelde, Martha Banner fez algo que demonstrava sua genialidade para entender a natureza humana. Em vez de dar sermões, castigos ou ameaças, ela simplesmente deu a Napoleon Hill uma máquina de escrever usada. Na época, possuir uma máquina de escrever era como ter um computador nos anos 1980. Era um símbolo de modernidade e possibilidades que a maioria das pessoas nas montanhas jamais sonharia em tocar. Martha percebeu que Hill precisava de uma forma de expressar toda aquela energia mental acumulada, e que escrever poderia ser a chave para transformar sua rebeldia em algo produtivo. Era um presente aparentemente simples, mas que carregava uma mensagem poderosa sobre os segredos do sucesso. Às vezes, a ferramenta certa no momento certo pode mudar completamente o destino de uma pessoa. Hill ficou absolutamente fascinado com aquela máquina. Ele passava horas explorando cada tecla, descobrindo como as palavras ganhavam vida no papel de uma forma diferente da escrita à mão. Logo começou a escrever histórias sobre sua vida nas montanhas, depois pequenos artigos sobre eventos da comunidade local. O que começou como curiosidade se transformou rapidamente em paixão, e Hill descobriu que tinha um talento natural não apenas para escrever, mas para observar detalhes que outros ignoravam e transformá-los em narrativas envolventes. Era como se Martha tivesse dado a ele não apenas uma máquina, mas uma nova identidade, de garoto problemático para jovem escritor em potencial. Aos 13 anos, algo extraordinário aconteceu. Hill conseguiu se tornar correspondente de um jornal regional, enviando artigos sobre a vida nas montanhas para leitores da cidade. Imaginem um menino que 2 anos antes estava roubando doces de lojas, agora sendo pago para escrever e tendo suas palavras lidas por centenas de pessoas. Esse foi o primeiro gosto real que Hill teve do poder de influenciar outras pessoas através da comunicação, um poder que se tornaria central em toda sua filosofia do sucesso. Martha havia conseguido algo que todos os sermões e punições não conseguiram. Ela redirecionou a energia destrutiva de Hill para algo que não apenas o beneficiava, mas também agregava valor à vida de outras pessoas. Era um exemplo perfeito dos princípios de desenvolvimento pessoal que Hill mais tarde documentaria no livro Pense e Enriqueça. Trabalhar como correspondente de jornal revelou em Napoleon Hill um talento que ninguém esperava. Ele tinha uma habilidade natural para fazer as pessoas se abrirem e contarem suas histórias mais íntimas. Enquanto outros jornalistas da época se contentavam com relatos superficiais,
Rio desenvolvia uma técnica única de fazer perguntas que tocavam no âmago das experiências humanas. Ele descobriu que quando você demonstra interesse genuíno pela história de alguém, as pessoas naturalmente compartilham não apenas os fatos, mas também as emoções e os pensamentos por trás dos fatos. Essa habilidade, que pareceria apenas um talento para o jornalismo, estava na verdade preparando Rio para sua futura missão de descobrir os segredos do sucesso através de entrevistas profundas com os homens mais bem-sucedidos da América. O mais fascinante é que Rio começou a perceber padrões nas histórias que coletava. Ele notou que as pessoas que conseguiam superar adversidades tinham certas características em comum: uma forma específica de encarar problemas, uma persistência peculiar diante de obstáculos, e uma capacidade de manter o foco em objetivos de longo prazo mesmo quando tudo parecia dar errado. Essas observações eram como peças de um quebra-cabeças gigante sobre a natureza do sucesso humano, e Rio nem imaginava que estava coletando os primeiros dados para o que se tornaria sua obra-prima sobre desenvolvimento pessoal. Era como se cada entrevista fosse uma aula disfarçada sobre os princípios que mais tarde ele sistematizaria em seu best-seller Pense e Enriqueça. Mas talvez o mais importante tenha sido descobrir que sua capacidade de ouvir atentamente e fazer as perguntas certas lhe dava acesso a informações que outros nunca conseguiam obter. Rio percebeu que as pessoas tinham histórias extraordinárias guardadas dentro de si, mas que raramente encontravam alguém disposto a ouvi-las com a atenção que mereciam. Essa descoberta plantou nele uma semente poderosa: a compreensão de que por trás de cada pessoa comum existe uma história de lições e sabedoria que podem ensinar algo valioso sobre a vida. Era exatamente essa habilidade, de extrair conhecimento profundo através de conversas aparentemente simples, que o tornaria capaz de decifrar a filosofia do sucesso dos magnatas americanos décadas depois. Aos 16 anos, Napoleão Hill conseguiu entrar numa pequena faculdade de direito. Não era o aluno comum. Enquanto muitos se limitavam a decorar leis, ele já buscava formas de aplicar o conhecimento na vida real. Essa fase foi crucial para que ele percebesse que educação não é apenas absorver informação, mas transformar aprendizado em ação. Hill começava a entender que pensamento e ação devem caminhar juntos, um conceito que mais tarde fundamentaria a filosofia do sucesso. Era o primeiro passo concreto para traduzir inteligência em resultados tangíveis. Enquanto cursava a faculdade, Hill não se contentou em apenas estudar. Ele decidiu criar sua primeira publicação, uma revista estudantil que reunia notícias da escola e curiosidades para os colegas. Mas ele não vendia apenas assinaturas, vendia pertencimento, visão de futuro, algo maior do que o simples papel com palavras. Através dessa experiência, ele aprendeu princípios de persuasão e comunicação que se tornaram parte essencial de seus ensinamentos em desenvolvimento pessoal e em Pense e Enriqueça. Era o início de sua prática na arte de influenciar e motivar pessoas. Naturalmente, os desafios não tardaram a aparecer. A revista enfrentou dificuldades, a distribuição era complexa, e Hill, mesmo jovem, experimentou o sabor amargo do fracasso ao ver o negócio encerrar em menos de um ano. Mas o que muitos consideraram derrota, Hill transformou em lição, observou cada erro, analisou cada decisão e começou a desenvolver uma mentalidade resiliente. Ele entendia que fracasso não era o oposto do sucesso, mas parte da estrada para alcançá-lo. E essa visão preparou o terreno para o momento que mudaria sua vida para sempre: o encontro histórico com Andrew Carnegie. O fechamento da revista foi um golpe duro para Hill, mas ele rapidamente percebeu que a derrota não era o fim, e sim um professor exigente. Cada erro, cada obstáculo, se transformou em aprendizado prático sobre negócios, liderança e comunicação. Ele começou a registrar mentalmente estratégias que funcionavam e outras que não, construindo um mapa invisível que mais tarde guiaria sua filosofia do sucesso. Hill aprendeu cedo que o fracasso, quando bem interpretado, é um mestre mais valioso que qualquer vitória momentânea. Essa experiência também lhe deu clareza sobre o valor de se preparar com excelência. Hill entendeu que oportunidades extraordinárias exigem dedicação intensa e estudo profundo, e que talento sem disciplina era desperdício. Quando surgiu a chance de entrevistar Andrew Carnegie, ele não se lançou sem planejamento. Pesquisou sobre a indústria do aço, estudou os hábitos de Carnegie e analisou cuidadosamente como abordar o homem mais rico da América. Era o momento de transformar conhecimento em ação, exatamente como ensinaria décadas depois em Pense e Enriqueça. Ao se aproximar do encontro histórico,
Hill carregava consigo não apenas ambição, mas uma confiança fundamentada em aprendizado prático e observação cuidadosa. Ele sabia que sua preparação seria decisiva, que cada detalhe poderia abrir portas para um futuro extraordinário. E, acima de tudo, entendia que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de extrair lições de cada experiência, fracasso ou sucesso. Essa mentalidade o conduziu ao que seria o ponto de virada de sua vida, o encontro com Carnegie, que abriria o caminho para sua missão de descobrir os segredos do sucesso. Em outubro de 1908, Napoleão Hill finalmente bateu à porta da mansão de Andrew Carnegie em Nova York. O que deveria ser uma entrevista de algumas horas se transformou em dias de conversa intensa e transformadora. Hill percebeu imediatamente que estava diante de alguém que enxergava além do dinheiro, alguém interessado em compreender os princípios que movem homens e mulheres ao sucesso. Cada palavra, cada gesto de Carnegie parecia carregar uma lição não apenas sobre negócios, mas sobre a vida e a mente humana. Carnegie, impressionado com a inteligência e preparação de Hill, propôs algo revolucionário: dedicar 20 anos da vida de Hill para entrevistar os maiores empresários do país e descobrir os padrões universais do sucesso. Era uma missão que exigiria disciplina, observação, resiliência e coragem para enfrentar fracassos e desafios ao longo do caminho. Hill entendeu que aquele momento não era apenas uma oportunidade, mas um teste de caráter, uma prova de sua capacidade de decidir rapidamente e assumir responsabilidade por sua própria transformação e aprendizado. O mais fascinante foi perceber que Hill já carregava dentro de si os princípios que Carnegie desejava que ele investigasse: curiosidade aguçada, persistência, coragem diante do desconhecido e habilidade de transformar experiências em conhecimento aplicável. Essa reunião marcou o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. E enquanto ele saía da mansão naquele dia, uma coisa era clara: sua missão de decifrar os segredos do sucesso havia começado, preparando o terreno para histórias extraordinárias e lições que viriam nas próximas décadas. Após a conversa intensa com Andrew Carnegie, Napoleão Hill teve apenas segundos para decidir seu futuro. Carnegie estava observando cada reação, testando não apenas sua inteligência, mas sua coragem, determinação e capacidade de tomar decisões rápidas. Hill respondeu sem hesitar: sim. Essa resposta simples, mas firme, marcou o início de sua missão de 20 anos para estudar, entrevistar e documentar os princípios que formam os segredos do sucesso. Carnegie confiou a Hill uma responsabilidade gigantesca: entrevistar os homens mais bem-sucedidos da América, extrair padrões, analisar comportamentos e criar uma filosofia do sucesso que pudesse ser compartilhada com o mundo. Era um chamado que exigiria disciplina, paciência e resiliência diante de fracassos, portas fechadas e desafios aparentemente impossíveis. Hill entendeu naquele instante que sua vida jamais seria comum novamente, e que cada escolha, cada passo, cada encontro futuro dependeria da decisão que tomou naquele dia. Enquanto Hill saía da mansão de Carnegie, ele carregava não apenas um propósito, mas também uma sensação de compromisso profundo com algo maior do que ele mesmo. Esse momento não apenas fechava o capítulo da sua juventude, mas também abria o portal para uma jornada extraordinária, repleta de aprendizados e lições que transformariam a vida de milhões de pessoas. Enquanto Napoleão Hill caminhava pelas ruas de Nova York, o peso da decisão ainda ressoava em sua mente. Ele sabia que aquele sim não era apenas uma resposta a Carnegie, mas um compromisso consigo mesmo, uma promessa de descobrir os segredos do sucesso e compartilhar esse conhecimento com o mundo. Cada passo dali em diante seria moldado por disciplina, coragem e a busca incessante por compreender o que separa pessoas comuns de verdadeiros visionários. E é exatamente nesse ponto que a nossa história encontra um gancho fascinante. Hill precisava agora colocar em prática sua missão. Ele enfrentaria meses e anos de entrevistas com os homens mais ricos e influentes da América, explorando suas filosofias, hábitos e mentalidades. Cada encontro seria uma peça do quebra-cabeça que formaria a base do que hoje conhecemos como desenvolvimento pessoal e a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Então, fica a pergunta que nos acompanha até o próximo episódio. Como um jovem jornalista, sem recursos financeiros e vindo de uma infância difícil, conseguiria entrevistar os homens mais poderosos da América e descobrir os padrões que transformariam vidas para sempre? No próximo episódio, vamos mergulhar na jornada inicial de Hill,
suas primeiras entrevistas e os primeiros princípios do sucesso que ele começou a documentar. O próximo episódio já está chegando, e ele vai mostrar como um jovem garoto da Virgínia começou sua jornada para descobrir os segredos do sucesso. Não fique de fora! Siga o canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história incrível.